Hoje a gente vai dar sequência num conteúdo muito interessante, um conteúdo muito importante, que é como criar autoridade para fechar contratos adicionais. Por que como criar autoridade para fechar contratos adicionais? Eu já falei com vocês, já compartilhei em algumas lives anteriores que a nossa principal fonte de renda, a nossa principal fonte de faturamento que vem no nosso escritório contábil, quando a gente está começando, ela vem de dois pontos. Ela vende tanto de serviços adicionais que a gente faz no nosso escritório de contabilidade, como também nos contratos mensais que a gente vai fechar com os nossos possíveis e futuros clientes do nosso escritório contábil. Então hoje a gente vai falar exclusivamente como que eu crio autoridade, ou seja, como que eu faço esse processo para que no decorrer dos meses a gente consiga captar e adicionar novos clientes mensais. Porque o que mais interessa para a gente estar começando o nosso escritório contábil, principalmente nesse início, é fechar contratos mensais, porque isso vai me dar uma segurança de faturamento, isso vai me dar uma tranquilidade a mais, porque a gente tem como receita recorrente do nosso escritório. Ou seja, o nosso principal objetivo aqui é captar e atrair clientes para o nosso negócio contábil, ou seja, para a nossa empresa de contabilidade. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente monta o nosso escritório contábil. E hoje eu quero compartilhar um pouco de como que eu faço diariamente aqui no meu escritório contábil, como que eu faço nesses anos anteriores, e é uma estratégia que costuma gerar bastante resultado. Agora, o que a gente tem que entender é, que a gente já vem entendendo, eu gosto de amadurecer essas ideias para quem está aqui comigo me acompanhando todos os dias, que nós temos dois pilares importantes. A receita recorrente, aquela receita de contratos mensais, que essa é uma receita de um pouco mais de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, não é aquilo que eu vou te passar aqui agora, você amanhã vai aplicar e você já vai começar a ter resultado. Diferente da primeira estratégia que eu compartilhei com vocês, que é como ter receitas adicionais de abertura de empresas, de alterações contratuais, de fazer suporte a outros escritórios de contabilidades. Essa é uma estratégia de uma receita muito mais imediata. A receita de contratos mensais ela é uma receita de um pouco mais de longo prazo, mas é aquilo que vai te dar uma base muito importante, porque quando isso começar a tracionar, quando isso começar a ter velocidade no teu escritório contábil, você vai ver que isso vai começar a surgir bastante efeito. E uma das estratégias, lembra que quando eu disse lá no início das minhas aulas, eu não compartilho e não faço estratégia Eduardo, atacar diretamente o cliente. Por quê? Porque eu não faço essa estratégia. Essa estratégia a gente chama na prática de uma prospecção mais ativa, ou seja, é você mesmo, sei lá, pegar cartão de visita, pegar panfleto e ir direto ao encontro do cliente. Por que eu, na minha opinião, não quer dizer que a minha opinião é verdadeira, acredito que isso não funciona. Primeiro, que a gente não vai falar do aspecto se isso é legal ou ilegal, porque não cabe a mim analisar isso, mas não passa segurança para o cliente, ou seja, é como se você, se adotar essa estratégia, você vai começar entrando na guerra de preço, ou seja, o cliente entre escolher você e você, nesse tipo de estratégia ele vai acabar escolhendo aquele cliente que vai cobrar mais barato e não necessariamente é isso que vai trazer sustentabilidade para o seu escritório. O que você jamais pode fazer é tentar fechar com o seu cliente e entrar na guerra de preço. Por quê? Não sei se vocês já sabem, mas se a gente entrar na guerra de preço, a gente já tem várias contabilidades online, vários tipos de contabilidades econômicas que, por exemplo, por menos de R$100 o cliente fecha um contrato mensal. E não é esse o nosso objetivo, por quê? Porque isso a longo prazo para você não vai ser sustentável por N e N motivos, que eu poderia ficar aqui a noite inteira debatendo esses motivos. O mais importante aqui é a gente entender o outro processo de atração de clientes, que é o quê? Fazer com que o cliente venha até você, e você ofereça soluções que você no teu escritório de contabilidade pode oferecer. Qual o tipo de estratégia que você pode utilizar, que você pode fazer para que o cliente chegue até você, o cliente te enxergue uma necessidade de contratar o teu escritório ou contratar a sua empresa de contabilidade para assessorar ele. Então é isso que a gente vai falar, esse tema que eu quero compartilhar com você, como que eu faço
e como que também você pode fazer. Se você já vai tendo perguntas relacionado a um pouco mais desse tema, já vai colocando nos comentários, que no final a gente sempre tira um momentinho, a gente tira um tempo para eu poder ajudar individualmente cada um de vocês. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que entender, no contrato, na relação de fechamento, ou seja, na relação de fechamento e de atração de clientes mensais, existe um poder muito grande que se chama, na mente das pessoas, que se chama gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São ações inconscientemente, ou seja, que a mentalidade da pessoa vai fazer com que ela tome algumas decisões. Então, se você, no final dessa live, resolver pesquisar um pouco sobre gatilhos mentais, vocês vão ver que são gatilhos que a maioria das empresas utilizam até para comercializar produtos, vender serviços. São vários N tipos de gatilhos. Gatilho da escassez, ou seja, onde você restringe pela quantidade. Gatilho da antecipação, onde você vai se antecipando de alguma coisa. Mas aqui especificamente, que eu aplico na nossa empresa de contabilidade, que chama gatilho da autoridade. O que é esse gatilho da autoridade? É o gatilho onde aquela pessoa, nesse caso a gente está se referindo ao nosso cliente, aquele possível cliente que a gente tem, nos enxergue como uma autoridade, porque isso vai facilitar a relação de fechamento de contrato. Ou seja, se aquele cliente já te enxergar como uma autoridade, quando eu falo autoridade é o quê? Ele te enxergar que você tem a solução da necessidade dele, seja lá a nossa necessidade que a gente está falando aqui é de assessoria contábil, isso já vai te dar um grande poder de diferenciação para você fechar esse contrato com o seu cliente. Por quê? Porque isso é explicado psicologicamente, ou seja, isso é explicado na psicologia, que é o cliente entendeu que você é uma autoridade, que ele precisa dos seus serviços, ou seja, ele precisa da tua assessoria. Então, se a gente sabe que o ponto principal que a gente precisa ter na relação de fechar contratos mensais é fazer com que o nosso cliente entenda que nós somos especialistas. Então, ponto principal, eu preciso fazer com que as outras pessoas, aqueles possíveis clientes, me enxerguem como uma autoridade, ou seja, me enxerguem como um especialista. E qual é a estratégia mais assertiva, qual que é o método mais assertivo para fazer com que as pessoas, nesse caso os nossos possíveis clientes, nos enxerguem como autoridade? Só existe uma possibilidade, você gerando conteúdo, ou seja, você gerando conteúdo adicional para aquele cliente. Conteúdo que vai fazer com que ele veja, pode ser conteúdo escrito, pode ser conteúdo por vídeo, pode ser conteúdo por e-mail, não importa o formato que você vai utilizar. O que importa é que esse cliente tem que ver o seu conteúdo e ele falar, poxa, esse escritório aqui ele resolve a minha necessidade, ou seja, ele resolve, se eu tenho um problema, ele resolve o que eu estou procurando. Só que onde está a falha? Porque algumas pessoas me falam, Eduardo, eu até gero conteúdo, mas não estou conseguindo transparecer que eu tenho autoridade no assunto. Primeiro, quando eu falo gerar conteúdo, você tem que fazer 2 pontos iniciais, onde a maioria das pessoas não fazem quando estão começando o escritório contábil. Eles querem gerar autoridade, mas eles esquecem desses 2 pontos. Primeiro é importante que, é um fator primordial, é um fator interessante, você escolher algum nicho de atuação. Nossa, começou a complicar, Eduardo. O que é nicho de atuação? É a mesma coisa, eu vou dar uma comparação com vocês. É a mesma coisa quando você vai no médico. Você está com algum problema específico da tua área de saúde. Vamos imaginar que você está com um problema específico dos teus olhos. Você está com um problema de visão. E quando você tem 2 profissionais, você tem um clínico geral e você tem um especialista em oftalmologia, ou seja, um especialista em visão. Inconscientemente você vai escolher quem?
você vai escolher aquele médico que é especialista no assunto, por N motivos. Porque o cara só faz aquilo, o cara estudou aprofundadamente um único tema que é visão, e você naquele momento está escolhendo com base em quê? Você está escolhendo com base no gatilho da autoridade. Por quê? Porque você enxergou aquele médico específico como uma autoridade no assunto para resolver o problema que você tem naquele exato momento. A gente reverte essa comparação para os nossos clientes. Então, se você começar a se demonstrar como especialista em um determinado nicho, em um determinado segmento, é um dos primeiros fatores que vai começar a despertar autoridade no assunto, que vai despertar autoridade nos seus futuros clientes. Então, o passo 1 é, por quê? Porque é muito difícil, principalmente na nossa área, em qualquer área, você ser especialista em todos os segmentos, você ser especialista em todos os departamentos. Vamos imaginar, lá nas nossas primeiras aulas eu disse, olha, um escritório contábil, basicamente, ele é especialista ele é dividido, departamento fiscal, departamento pessoal, departamento de legalização, departamento de fechamento contábil, ou seja, Eduardo, contador, não consigo ser especialista em todos os módulos. Eu entendo, eu já atuei em todos e atuo diariamente na minha empresa de contabilidade, porém, eu tenho alguma especialidade mais aprofundada em departamento fiscal e departamento de legalização. Essas são as minhas maiores especialidades. Então, nem nós, contadores, conseguimos ser especialistas em todos os departamentos. Isso ocorre do mesmo jeito para os nossos clientes. Então, se você já entendeu nessa live de hoje que você precisa, se você quer fechar contratos mensais, se você quer fechar contratos com seus clientes, passo 1, você tem que ser autoridade, ou seja, você tem que ser referência. Passo 2, não tem como ser referência em todos os segmentos. Não tem como ser referência em todos os segmentos. Passo 2. Só que muita gente me pergunta, Eduardo, será que isso não vai basicamente ficar muito restrito ao meu escritório de contabilidade? Vamos lá, eu também já tive essa mesma que a gente chama, mesmo pensamento, essa mesma objeção. O que eu resolvi adotar? O meu escritório hoje de contabilidade não é numa cidade tão grande, mesmo sendo em uma capital, a nossa capital hoje tem pouco mais de 300 mil pessoas. Então, na minha realidade, especificar em uma atividade apenas, o que é isso, especificar em uma atividade apenas, Eduardo? Por exemplo, você é especialista em contabilidades para bares e restaurantes. Pronto, você segmentou, você encontrou seu nicho de atuação e você vai ser o melhor, ou seja, a maior referência em contabilidade de bares e restaurantes da tua cidade ou da tua região. Então, alguns pontos precisam ser observados. Quando você restringe fechar. Ponto principal, você tem que avaliar se existe demanda na sua região quando você vai especificar esse nicho de atuação. Por exemplo, na minha, restringia muito. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei para conseguir gerar autoridade, mas não restringir a minha base de clientes? Porque tem alguns pontos negativos que a gente vai falar agora há pouco. Eu resolvi gerar conteúdo específico para quem? Para quem está querendo começar um novo negócio, ou seja, para quem está querendo empreender, para quem está querendo abrir uma nova empresa. E nessa estratégia que eu utilizei, Eduardo Zandoná, aqui na minha região, não quer dizer que eu vou abrir só bar e restaurante, não quer dizer que eu vou abrir só imobiliária, não quer dizer que eu vou abrir só construtora. Eu consegui encontrar um nicho onde eu conseguia produzir conteúdo para ser especialista naquele determinado nicho, naquele determinado segmento. Então você tem que avaliar, antes de você
ser referência em um assunto, para você ser autoridade, você tem que avaliar se aquele nicho, se aquela segmentação de clientes, tem clientes suficientes na tua cidade. Por exemplo, se você estiver numa grande São Paulo, se você estiver numa grande cidade onde tem várias empresas, é possível sim você falar, não, eu só vou atender bares e restaurantes, eu só vou atender construtoras, eu só vou atender clínicas médicas. Então é isso, você pode direcionar, por quê? Porque a partir daquele momento em que você escolher o seu nicho de atuação para você ser autoridade, próximo passo é gerar conteúdo que conversa com esse público, gerar conteúdo que vai conversar com essas pessoas. Então, quando você fecha o seu mercado, fica muito mais fácil para você produzir conteúdo, para você ser referência naquele tipo de determinado de cliente, naquele tipo de determinado de atuação que você quer ser. Então, vale você refletir. Muitas vezes, alguns colegas que eu acompanho me dizem, Eduardo, eu já tenho muita experiência na área médica, eu quero atender só médico. Beleza, vamos atender só médico, vamos criar estratégias para você conversar diretamente com esses médicos, vamos desenvolver estratégias para você chegar nesses clientes. Porque isso, pessoal, te traz um ponto positivo que, ao você escolher esse tipo de cliente, você chega em qual necessidade? Você já sabe. Primeiro, quem é o seu cliente, quem é o seu avatar, ou seja, quem é o seu cliente ideal. Você vai gerar conteúdo muito mais específico. Vamos imaginar que você escolheu bares e restaurantes. Você vai falar, opa, tudo bem, eu tenho um conteúdo hoje aqui específico para você que é proprietário de bar e restaurante. Como reduzir o seu custo de admissão dos seus garçons. Ou seja, como você começar a produzir conteúdo específico desse tema, quando as pessoas de tanto consumir o seu conteúdo, vai começar a identificar que, poxa, o Eduardo ele é especialista, ele entende do meu segmento. E sem falar que outro ponto positivo de você especificar o teu nicho de atuação é que você vai começar a entender e acompanhar todas as obrigações exclusivamente daquele nicho. Por quê? No mundo que a gente vive, no mundo do nosso escritório que a gente vive, são várias obrigações, são vários tipos de apurações de impostos. Então, quando você escolher um nicho específico de atuação, até isso vai te facilitar. Agora, do mesmo jeito que quem me acompanha desde o meu primeiro dia de aula, eu compartilho ideias e conteúdos que eu apliquei e que eu aplico diariamente. Não quer dizer que funcionou para mim, pode funcionar para você. Então, da mesma forma que eu te falo que você tem que fechar, eu tenho que te dar algumas sacadas para você pensar se nesse momento é viável isso para você. Primeiro, você tem que entender que além de existir pontos positivos, também existem alguns pontos negativos. Quais são, Eduardo? Primeiro, você tem que avaliar qual o tamanho do seu público na sua cidade ou na sua região. Segundo, é importante que você tenha consciência que se você escolher um único nicho apenas, você pode concentrar, por exemplo, se enfrentar uma dificuldade financeira naquele nicho específico seu, você também pode sofrer impactos porque você depende de um único nicho. Então isso foi um dos motivos que eu, Eduardo, pelo tamanho do meu público da minha cidade, que não tinha como necessariamente eu especificar um nicho apenas, eu delimitei para gerar conteúdo específico para quem está abrindo um negócio, porque aí eu abro amplamente a minha estrutura, eu abro amplamente a minha base de clientes. Mas o mais importante aqui é você entender que quando você quer gerar autoridade, quando você quer fechar contratos mensais, a única forma de gerar autoridade é através de conteúdos, porque gerando através de conteúdos, você fazendo conteúdos específicos para aquele tipo de cliente ideal, esse cliente vai te enxergar como uma pessoa que tem a solução para as necessidades deles. Independente de qual seja a necessidade, se é economia de impostos, se é processar a folha de pagamento dele com mais rapidez e com mais segurança, evitar problemas de autuações em receitas ou demais órgãos, não sei qual vai ser o problema específico que ele vai ter, mas quando você estiver gerando conteúdo e ele ver que você vai resolver o problema dele, aí sim ele vai te enxergar como uma autoridade específica.
Beleza. Segundo ponto que eu queria compartilhar com você. Quando a gente gera autoridade, ou seja, a gente gera segurança para o nosso cliente, o que poucas pessoas entendem, o que poucas pessoas sacam, principalmente aquelas que estão começando, que a maioria das necessidades que os clientes têm, indiferente do que a gente pensa quando a gente está começando, quando eu pensei quando eu estava começando, que eu ia conversar com o cliente ia querer me saber de obrigação acessória, como que faz uma DCTF, como que manda um SPED, como que faz tal coisa, como que faz uma CFIP. Nada disso ele vai te perguntar. Ele não quer saber disso. Basicamente, então, você tem que entender quais são as principais dúvidas e as principais necessidades que ele precisa de você. Então, você não tem que, não necessariamente na abordagem com o seu cliente, na conversa que você vai ter com o seu cliente, saber necessariamente fazer lá o SPED, fazer a CFIP, nada disso. Isso é um segundo momento que você vai fazer internamente dentro do teu escritório contábil. Mas basicamente na conversa com o seu cliente, quais são os dois pontos principais que geralmente eles perguntam? Você vai ter que ter autoridade e demonstrar conhecimento relacionado a vários tipos de aberturas de empresas, porque se ele estiver abrindo, ele vai te perguntar isso. E os grandes dois pilares que ele mais pergunta, aquele que mais quer saber de você, como que faz para reduzir a carga tributária dele, ou geralmente ele está com problema de folha de pagamento. Basicamente, 90% das minhas reuniões com os meus clientes, principalmente os clientes que estão começando ou clientes mais específicos, eles se baseiam em aberturas de empresas, apurações de impostos e departamento pessoal. Então você tem que saber e entender que existem dois tipos de conhecimento que você vai precisar ter. Primeiro é o conhecimento para você se tornar apto a conversar com o seu cliente lá e passar autoridade, passar conhecimento. Por quê? O primeiro contato ele é muito importante. O primeiro contato ele é primordial para você conseguir fechar com o seu cliente. E o segundo momento é você chegar no teu escritório de contabilidade e executar essas obrigações, executar esses procedimentos internos que a gente tem que fazer exclusivamente no nosso escritório de contabilidade. Deixa eu ver, para não ficar muito extenso, depois eu não achar as perguntas, deixa eu ver as perguntas de vocês. Vamos lá. Ademir, Eduardo, você ficou de enviar a planilha pelo Telegram. Se for a planilha de planejamento tributário, Ademir, ela está lá no Telegram, lá, só você voltar as perguntas para cima, você vai encontrar elas, tá? Eu quero ser autoridade em micro e pequenas empresas através do meu conhecimento, fazer com que esses clientes tenham sucesso financeiro. Vamos lá, vou te dar uma sacada específica que eu aprendi muito isso com o meu mentor que me acompanha na parte específica de marketing digital, né, de estratégia que a gente utiliza para captar clientes. Aí uma coisa que eu quero que essas pessoas que estão aqui agora e depois vão ver esse conteúdo entendam que as pessoas, elas querem o resultado que você proporciona para ele. Então a parada é o seguinte, você gera conteúdo para ele com o resultado e entrega o que ele precisa fazer. Então, sempre lembra disso. Você gera para ele o resultado que ele vai ter e depois você entrega o que ele precisa fazer. Eduardo, como assim? Está muito confuso. Pessoal, isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo, com a maior sinceridade do mundo, ninguém quer comprar contabilidade. Ninguém. Agora, quando você entende, Eduardo, é difícil, foi difícil para mim também. E quando eu entendi essa parada, quando eu entendi essa sacada, as coisas fecham muito mais fácil. Porque ninguém quer contratar o Eduardo para abrir o CNPJ. Ele quer contratar o Eduardo para que eu abra o CNPJ e ele não tenha problemas futuros. Ou seja, ele quer evitar um problema na Receita Federal, ele quer evitar um problema de abrir o CNPJ errado. É a mesma coisa, Ademir. A pessoa, quando você fala em sucesso financeiro, é muito amplo. Ou seja, você quer ajudar
pequenas e médias empresas a terem sucesso financeiro. Basicamente, você deve estar querendo falar um pouco mais sobre BPO financeiro, ou seja, que é a terceirização do financeiro. Quando você falar, vem aqui para o meu escritório de contabilidade que eu vou te ajudar a ter gestão financeira. Eles não querem gestão financeira, ninguém quer controlar o caixa. Eles querem o resultado que você vai proporcionar para ele. Então, qual a reflexão que você tem que fazer? O que é sucesso financeiro? Primeiro, porque quando é muito abstrato, fica difícil de você passar para o seu cliente aquilo que você quer fazer. Mas eu, como contador, eu sei que você quer ajudar ele na organização financeira. Agora, quando você mudar só o finalzinho, por exemplo, eu quero ser autoridade em micro e pequenas empresas através do meu conhecimento em fazer que os meus clientes tenham lucro no meu negócio. Entende? O cara não quer ter sucesso financeiro, o cara não quer implantar gestão, o cara não quer controlar contas a pagar e contas a receber. O que ele quer? Ele quer ter lucro no negócio. Então, você pode começar a gerar conteúdo de qual forma? Ensinando, mostrando para o cara como que ele pode aumentar o lucro do negócio dele. Aí, usando o quê? Depois, usando a contabilidade como ferramenta. Porque se você vender contabilidade direto, muito dificilmente ele vai querer comprar de você. Agora, se você gerar conteúdo, começar a gerar conteúdo, com um cara dizendo, olha, eu sei como te ajudar você a aumentar seu lucro, eu sei como te ajudar a aumentar seu lucro em 30% ou em 20%, como? Aí no como você vai dizer, não, através de formação de preço de venda, conhecendo seus custos, conhecendo suas despesas. Então, você tem que começar a entender que o que as pessoas querem é o resultado que o teu escritório de contabilidade vai oferecer, que o teu escritório de contabilidade vai poder fazer por aquele cliente. Então é importante que, ao você definir esse seu cliente ideal, você defina esse tipo de transformação que você quer fazer através da contabilidade. Ser especialista de prática ou titulação. Naila, por exemplo, eu tenho o MBA em Contabilidade e Direito Tributário. É uma especialidade que eu tenho, que eu fiz há uns 3 anos atrás. E, por exemplo, nunca nenhum cliente me perguntou se eu sou especialista. Nunca nenhum cliente me perguntou se eu tenho MBA, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado. Porque quando eu falo em gerar autoridade, não é só exclusivamente a autoridade relacionada a título. Eu sou especialista fulano de tal. Não. Essa parada, por quê? Porque hoje, antigamente, isso a gente volta lá atrás, quando não tinha, a faculdade era restrita, não tinha especialização, não tinha mestrado, era muito importante você falar, não, eu sou especialista em tal coisa, eu tenho uma MBA, eu tenho uma pós. Só que hoje, no século que a gente vive, no ano que a gente vive agora, em 2020, isso ficou muito comum. Ou seja, eu tenho, você tem, trocentas pessoas têm. Então é mais importante você mostrar, você se encarar como especialista relacionado a ações práticas que você realiza. Como assim? Ações concretas. Eu sou especialista na área de bares e restaurantes porque tem formas lá legalmente de você reduzir a sua carga tributária, por exemplo. Então, você tem que ser especialista com os resultados que você tem na prática especificamente. Na minha humilde opinião, não quer dizer que a minha opinião é verdadeira, ou que a minha opinião é 100% válida, o cliente está menos importando com o título que você tem, se é MBA, se é pós, se é mestrado, se é doutorado. Isso no mundo prático, eu preciso te dizer isso, preciso ser realista, no mundo prático isso não tem muita importância, mesmo que a gente saiba que é importante a gente ter conhecimento técnico, não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu estou querendo dizer, mas no mundo prático isso não tem muita diferença. Robson, essa estratégia funciona tanto em uma metrópole como a capital, onde você está, como aqui no interior, onde eu estou? Vai depender, por exemplo, eu estou, igual eu falei, eu estou numa capital, mas a minha capital ela tem 300 mil habitantes, uma capital pequena. O que você tem que avaliar é, por que eu utilizei essa estratégia? Eu peguei, por exemplo, a estratégia de abertura de empresa, então talvez você tenha que entender na prática poxa, será que na minha empresa, na minha cidade onde eu estou, tem várias
médicos, tem vários bares e restaurantes, não precisa, então não foque apenas em um. Foque em 2, 3, 4, ou seja, uma quantidade que não vai te pôr em risco, onde você vai ter um público muito pequeno. Então você pode, a questão de você segmentar é só simplesmente para te dar um norte para onde você vai gerar conteúdo. Porque se você deixar abstrato muito grande, é difícil você gerar conteúdo específico que vai atrair essas pessoas. Porque aqui quando a gente fala de conteúdo, eu já falei em algumas lives anteriores, não adianta você achar que você vai gerar conteúdo de contabilidade e contabilidade vai atrair clientes, porque não vai. Já fiz esse teste, não funciona de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas, os clientes, eles não querem contabilidade. Eles querem o resultado que a contabilidade proporciona. Aí a gente sabe quais são. Economia de impostos, organização financeira, saber se o cara está tendo lucro e fazer como aumentar esse lucro dele, fazer com que a empresa dele evite problema com a Receita Federal, com as receitas estaduais. Ele não quer contratar o contador, ele quer o que o contador pode proporcionar para ele. Então o contador pode proporcionar tranquilidade perante os órgãos, porque você vai estar lá atendendo e mantendo a empresa dele regular. Você vai dar segurança para ele na apuração de tributos. Você vai dar segurança para ele na folha de pagamento. Você vai abrir a empresa dele de maneira correta. Entendeu? Que ninguém quer. Você fala, fecha aqui o meu contrato de contabilidade. Não é atrativo. Agora, se eu ofereço o benefício que o meu escritório dá para aquele cliente que está me contratando, fica muito mais atrativo. Então, quando eu falo nichar e segmentar, é só para você ter um norte para onde você vai começar a gerar conteúdo. Porque senão fica muito vago e você não consegue encontrar conteúdos específicos para ajudar aquele determinado público. Eduardo, eu posso atender, por exemplo, empresas do Simples diversas, mas para produzir conteúdo é muito importante especificar o tipo de empresa ou até mesmo especialização como redução de custo. Você pode, quando eu falo segmentar, por exemplo, eu quero segmentar então só para a empresa do Simples Nacional. Beleza, já pode ser uma segmentação. Então você vai entender, primeiro você vai pegar todas as particularidades que as empresas do Simples Nacional possuem. Vamos imaginar lá, todas as particularidades, tudo aquilo que o seu cliente do Simples Nacional possa ter de dor. Eu falo que, eu vi a pergunta da Naila, como seriam esses conteúdos, eu vou dar uma dica prática para você. Você pode pegar dores que o seu cliente possui. O que são dores? Aquilo que incomoda ele mensalmente. A empresa do Simples, pode ser que ele é desorganizado financeiramente. Possa ser que o processo de admissão dele esteja com algum tipo de falha, ele poderia economizar no processo de admissão, no processo de demissão. Então você pega o primeiro passo, depois que você escolheu o seu nicho, a empresa do Simples, você pega 10 dores que esse seu cliente possui. Já é um bom início para você começar a produzir conteúdo específico para ele. Você pega as 10 principais dores que esse seu cliente tem e começa a produzir conteúdo específico para ele. Por isso que é importante o quê? Você saber o nicho, você saber para onde você vai começar. Porque se eu falar 10 dores de empresa, é vago. Agora se eu falar 10 dores de empresa do Simples Nacional, tem muito empresário do Simples que não conseguem, por exemplo, separar produtos monofásicos, ou seja, paga impostos a mais. Não consegue entender essa folha de pagamento, não consegue entender como que faz a apuração do Simples correto, não consegue entender como formar o preço de venda do produto dele. São dores específicas dessas pequenas empresas. Já onde uma empresa de maior porte, dificilmente ele vai ter dificuldade em informar o preço, porque ele já tem um departamento específico para isso. Dificilmente ele vai ter erros de processo de folha de pagamento, porque geralmente essas empresas maiores já têm um departamento para isso. Então é importante o quê? A segmentação é simplesmente para te dar um norte da onde você vai começar a produzir conteúdo. E entrando na questão da Naila, como produzir conteúdo, quais conteúdos produzir, são conteúdos que vão de fato resolver ele em alguma dor específica. Não é para você produzir conteúdo, como se faz a CFIP da folha de pagamento.
hoje é o último dia para você entregar o SPED contábil. Muita gente fala, hoje é o último dia para você fazer sua declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Isso não é conteúdo que não vai atrair nenhum cliente, nada. Por quê? Lembra, o cliente não quer essas situações, ele não quer saber disso especificamente. O cliente quer aumentar o lucro dele, o cliente quer ter uma organização financeira, principalmente os pequenos clientes, quer conhecer, quer saber para onde está indo o seu faturamento, e muitos empresários pequenos sofrem em não entender, saber qual é o lucro, para onde está indo o dinheiro, quais são as suas despesas, como reduzir, porque tecnicamente são clientes pequenos, mais desorganizados. Então você tem que produzir conteúdo nessa linha de raciocínio. A gente tem uma síndrome, que a gente fala que é a síndrome do autoconhecimento. A gente quer produzir conteúdo, por quê? Porque nós é contador, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma CFIP, o quanto é difícil cumprir as obrigações acessórias, e a gente quer empurrar isso para o nosso cliente, fazer com que o cliente entenda que isso é uma grande vantagem nossa, contador. Não. A gente está atendendo, nesse caso específico das obrigações acessórias, quem? A gente está atendendo a Receita Federal. Isso não está trazendo valor para o seu cliente. Mandar o SPED contábil, mandar a ECF, mandar a CFIP, isso não está trazendo valor para o seu cliente. Aí se você começar a seguir por essa linha, você nunca vai gerar autoridade, você nunca vai gerar com que esse cliente queira te contratar, porque você não gera valor específico para ele. Eduardo, tem como produzir esses conteúdos? Tem, eu produzo isso diariamente, especificamente para abertura de empresa. O mais importante daqui é você tem que entender que para fechar contratos mensais, linha 0. Linha 1, passo 1, ser autoridade no assunto. Que assunto? O assunto que você vai determinar, o assunto que você vai definir. Se é empresa do Simples Nacional, se é empresa de 2, 3, 4 tipos de empresas. Ah, meu nicho é muito pequeno. Escolhe lá restaurante, médicos e produz conteúdos para esses nichos. Não pode ser genérico, não seja contador genérico. Ah, vou produzir conteúdo só para ajudar o cara no departamento financeiro. Quem que você vai atrair nesse caso? Você vai atrair todos os clientes que têm problema financeiro. E se você resolve o financeiro para ele, tecnicamente ele vai contratar contabilidade. Então o segredo é gerar conteúdo, esquece um pouquinho da contabilidade e tenta ajudar esse cara de outras maneiras que a nossa profissão, que o nosso escritório temos condições de ajudar, temos condições de avaliar. Você entende que gestão financeira de e-mail é um bom conteúdo para atrair clientes? Vejo muitos e-mails com muita dificuldade. O tema gestão financeira, ele é muito específico, por quê? Porque a grande maioria das pequenas empresas não tem gestão financeira, isso é principalmente das empresas do Simples. Quando a gente fala do MEI, então, nem se fala. Então, é uma necessidade muito grande que os pequenos empreendedores possuem e possa ser uma grande possibilidade para você gerar conteúdo específico para esses camaradas, para você gerar conteúdo específico para esse pessoal. O que eu quero que nessa aula de hoje você entenda que gerar conteúdo é a grande sacada, é o grande passo para você ser autoridade em um determinado assunto e conseguir fechar os seus clientes mensais. E o segundo tema que a gente já falou em aulas anteriores, mas eu não poderia deixar de reforçar aqui nessa live é que gerar conteúdo, mesmo que você faça a definição de quem é o seu cliente, comece a gerar conteúdo. Existe o terceiro ponto que a gente falou em lives anteriores, que é a distribuição desse conteúdo, que é justamente fazer com que esse conteúdo que você está gerando chegue nas pessoas específicas. Porque se esse conteúdo não chegar nessas pessoas, não vai adiantar de absolutamente nada. Então, para a gente fechar esse conteúdo de hoje autoridade vem de geração de conteúdo, que depois que você gera o conteúdo precisa ser distribuído. O que quer ser distribuído? Fazer com que as pessoas vejam o seu conteúdo. E nisso, no nosso
no nosso acompanhamento que a gente tem durante um ano, com pessoas que estão começando o seu próprio escritório de contabilidade, é um módulo muito específico que eu ensino passo a passo de como que você faz essa distribuição. Por quê? Um depende do outro. Não adianta você ter o melhor conteúdo do mundo se esse conteúdo não chega para as pessoas certas. Se você escolheu o nicho de bares e restaurantes, você tem que fazer com que esse conteúdo chegue para pessoas que tenham bares e restaurantes. Se você escolheu o MEI, microempreendedor individual, na parte financeira, você tem que fazer com que esses conteúdos cheguem no microempreendedor individual. E assim, sucessivamente em cada departamento, em cada situação específica. Então esse foi o conteúdo que eu quis abordar com um pouco de vocês.